Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like e o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai fazer uma explanação do livro de Oséias, que é um livro bíblico. Ele é um livro do Antigo Testamento, mas é um livro muito interessante, com conteúdo muito, muito interessante mesmo para quem é cristão. Eu espero que todos gostem. Casamento de Oséias. Início da palavra do Senhor a Oséias. Disse o Senhor a Oséias: Vai e desposa uma mulher dada ao adultério, e aceita filhos adulterinos, porque a nação procedeu mal para com o Senhor. Foi-se ele desposou Gomer, filha de Deblaim. Esta concebeu e deu-lhe um filho. O Senhor disse a Oséias: Chama-os de Israel, porque dentro em breve punirei a casa de Jeú pelos massacres de Israel, e porém fim a dinastia da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel na planície de Jezrael. Ela concebeu de novo e deu à luz uma filha. O Senhor disse a Oséias: Chama-lo Loruama, porque não terei mais amor à casa de Israel, mas a exterminarei completamente. Amarei, entretanto, a casa de Judá e o salvarei pelo Senhor, seu Deus. Não o salvarei pelo arco e pela espada e pela guerra, nem pelos cavalos e cavaleiros. Tendo desmamado Loruama, concebeu de novo e deu à luz um filho. O Senhor disse: Chama-lo Loami, porque já não vós sois meu povo, e eu não sou vosso Deus. Os filhos de Israel serão tão numerosos como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. Em lugar de lhes dizer Loami, serão chamados filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os de Israel se reunirão, constituirão para si um único chefe e transbordarão de seu território, porque será grande o dia de Jezrael. Vossos irmãos serão chamados Ami, e vossas irmãs Ruama. Aqui, pelo que eu entendo, aqui do profeta Oséias, ele fala muito sobre a questão da infidelidade das pessoas, principalmente no que diz respeito ao pecado. O pecado é a maior infidelidade que alguém pode cometer contra Deus. Se Deus abomina uma coisa, é o pecado. Entendeu? Então, aqui fala que realmente, mesmo às vezes a pessoa pecando, Deus, ele acaba, às vezes, tolerando de alguma maneira o pecado, mas ele nunca vai aceitar o pecado de uma maneira normal. Nunca ele vai olhar para o pecado ou para o pecador de uma maneira normal, de uma maneira assim, complacente com ele, condescendente com ele. Não, ele sempre vai olhar o pecado e, obviamente, o pecador com uma certa, assim, dúvida. Ele vai olhar sempre com uma pulga atrás da orelha, como se diz no popular. Ele nunca vai olhar isso de uma maneira, assim, natural. Ah, é pecado, tá tudo certo. Não. Castigo e salvação da esposa infiel. Protestai contra a vossa mãe. Protestai, porque já não é minha mulher e já não sou seu marido. Afaste ela de sua face, suas fornicações e seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a desnude como no dia do seu nascimento, e não a torne como um deserto, para que eu não a reduza a uma terra seca e não a deixe perecer de sede. Não terei compaixão de seus filhos, porque são adulterinos. Sim, sua mãe cometeu adultério, desonrou-se aquela que o concebeu. Ela disse consigo mesma: seguirei os meus amantes, que me dão pão e minha água, minha lã e meu linho, meu óleo e minha bebida. Por isso fecharei com espinhos o seu caminho, e o cercarei com um muro. Ela não encontrará mais saída. Perseguirá os seus amantes, mas não os alcançará. Ela os procurará, mas não os encontrará. Então dirá: voltarei para o meu primeiro marido, porque eu era outrora mais feliz que agora. Ela não reconheceu que era eu que lhe dava trigo, o vinho e o óleo, e quem lhe prodigalizava a prata e o ouro que se consagra a Baal. Por isso retomarei o meu trigo do seu tempo, e o meu vinho na sua estação. Retirarei minha lã e meu linho, com que cobria a sua nudez. Vou descobrir sua abjação aos olhos de seus amantes, e ninguém libertará de minha mão. Porém, fim a todos os seus divertimentos, suas festividades, suas luas novas, seus sábados e todas as suas festas. Devastarei sua vinha e sua figueira, das quais dizia: eis a paga que me deram meus amantes. Farei delas um matagal, que os animais selvagens devorarão.
Eu as farei espiar os dias de Baal, quando lhe queimava ofertas, ataviada de seu colar e de suas joias para cortejar os seus amantes, sem pensar mais em mim, oráculo do Senhor. Por isso a trairei e a conduzirei ao deserto, e lhe falarei ao coração. Então lhe darei as suas vinhas e o vale de Acor, como porta de esperança. Ali ela se tornará como no tempo da sua juventude, como nos dias em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido e não mais. Meu Baal, não lhe deixarei mais na boca os nomes de Baal, e ninguém pronunciará tais nomes. Farei para eles naquele dia uma aliança com os animais selvagens, as aves do céu e os répteis da terra. Farei desaparecer da terra o arco, a espada e a guerra, e os farei repousar com segurança. Eu a desposarei para sempre, conforme a justiça e o direito, com benevolência e ternura. Eu a desposarei com fidelidade e conhecerás o Senhor. Naquele dia, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e eles atenderão à terra. A terra atenderá ao trigo, ao moço e o óleo, e estes atenderão aos de Israel. Farei dele para mim uma terra bem semeada, usarei de misericórdia, com Lo-ruama, e lhe direi a Lo-mi, tu és o meu povo, e ele me dirá, vós sois meu Deus. Na verdade, aqui mostra que existe um castigo, aqui mostra para pecados como fornicação, adultério, aquelas pessoas infiéis aos maridos, às esposas, pessoas que pecam de uma maneira muito errada, né? Porque esse tipo de pecado, fornicação, adultério, é um pecado que causa ira divina. Deus ele acaba realmente castigando, pondo fim aos divertimentos, às festividades. Ele faz com que essas pessoas elas possam pagar pelos seus crimes de uma maneira muito, muito ruim, porque elas, exatamente naquilo que elas mais gostam, elas ficam privadas daquilo que elas mais gostam. Porque Deus, ele se ira dos pecadores. Deus, ele não tem misericórdia dos pecadores. A misericórdia dele, ela é por tempo limitado, vamos dizer assim. Chega uma hora que ele até tem misericórdia, mas na maior parte do tempo ele fica irado. Amor à esposa infiel. O Senhor disse-me, ama de novo uma mulher que foi amada de seu amigo e que foi adúltera. Pois é assim que o Senhor ama os filhos de Israel, embora se voltem para outros deuses e gostem das tortas de uvas. Adquira, pois, para mim por 15 ciclos de prata um homem de cevada e um lequete de cevada. E disse-lhe, por muitos dias ficará aí, sem te prostituir e sem te entregares a homem algum. E eu farei o mesmo para contigo, porque por muitos dias os filhos de Israel ficarão sem rei, sem chefe, sem sacrifício, nem monumento, sem efode terá fim. Depois disso, os filhos de Israel voltarão a buscar o Senhor seu Deus e Davi seu rei. Recorrerão comovidos ao Senhor e à sua bondade no final dos tempos. Então aqui fala, como eu falei anteriormente, que ele pune essas pessoas para que elas provem exatamente daquilo que elas gostam. Elas gostam de divertimentos, elas gostam de festividades. E Deus ele castiga, aqui fala que ele castiga o pecador privando daquilo que ele, vamos supor, ele gosta de fazer festas, ele gosta de cometer crimes sexuais, ele gosta de fazer coisas hediondas diante dos olhos de Deus. Deus o punirá exatamente naquilo que ele mais gosta. Se ele gostava de festas, ele o privará de festas. Se ele gostava de fazer coisas erradas e morais, ele vai privá-lo disso. E ao mesmo tempo, ele também vai, muitas vezes, se os filhos de Israel, né? Se essas pessoas se converterem, se elas buscarem a Deus, Deus vai, através da sua bondade, ele vai recompensá-las. Corrupção por culpa dos chefes espirituais. Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel, porque o Senhor está em litígio com os habitantes da terra. Não há sinceridade nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Juram falso, assassinam, roubam, cometem adultério, usam de violência, acumulam homicídio sobre homicídio. Por isso a terra está de luto e todos seus habitantes perecem. Os animais selvagens, as aves do céu, e até mesmo os peixes do mar desaparecem. Entretanto, ninguém poderá acusar o povo, nem o repreender. Mas eu censuro a ti, ó sacerdote. Tu tropeçarás em pleno dia, assim como o profeta durante a noite. Eu te farei perecer, porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Por teres rejeitado a instrução, te excluirei do meu sacerdócio. Já esquecestes a lei de teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais se multiplicaram, mais pecaram contra mim. Transformaram em infâmia o que era a sua glória. Eles se nutrem do pecado do meu povo, e são ávidos de suas iniquidades. O sacerdote será tratado como povo. Eu o castigarei pelo seu comportamento. Irá tratá-lo segundo as suas obras.
Comerão, mas não hão de saciar-se. Irão se prostituir, mas não hão de multiplicar-se, porque abandonaram o culto do Senhor. Olha que forte que é isso aqui. Fala que os sacerdotes que são infiéis a Deus, aqueles que usam do pecado do povo para se darem bem, que fazem do errado certo, do certo errado, essas pessoas serão vingadas aqui, ó. Existe uma censura para o que elas fazem. Os chefes espirituais estão corrompidos, os sacerdotes. E aqui ele deixa muito claro que essas pessoas serão punidas por Deus. Elas não serão esquecidas por Deus. Fornicação idolátrica. O mal proceder, o vinho e o mosto abafam a razão. Meu povo consulta o seu pedaço de pau e o seu cajado lhe faz revelações. Porque o espírito de infidelidade o perde, e eles se prostituem, afastando-se de seu Deus. Sacrificam nos cimos das montanhas, queimam ofertas de colinas, debaixo dos carvalhos dos álamos dos terebintos, sentindo-se bem à sua sombra. Assim, quando vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram, não castigarei as vossas filhas prostitutas, nem vossas noras adúlteras, porque eles mesmos coabitam com meretrizes e sacrificam com irédulas. O povo insensato lança-se à perdição. Se procederes mal, Israel, que ao menos Judá não se torne culpado. Não vades a Guial, não subas a Bet-Avim, e não jureis pela vida de Deus, porque Israel se rebela como uma novilha insubmissa. O Senhor vai conduzi-lo agora a pastar, como um cordeiro em uma planície aberta. Efraim aliou seus ídolos, deixa-o. Logo que secam de beber, entregam-se à prostituição. Seus chefes preferem a ignomínia. O vento os envolverá por suas asas, e serão cobertos de vergonha por causa de seus altares. Então aqui fala realmente que a fornicação, que é um pecado gravíssimo contra o sexto mandamento, não será deixado impune. Então é uma advertência que as prostitutas, as meretrizes, aos adúlteros, as pessoas insensatas que se levam à perdição e que estão cobertas de vergonha, essas pessoas com certeza serão punidas por Deus. Isso não vai ficar por isso mesmo, né? Advertência. Ouvi aos sacerdotes: sede atentos, chefes de Israel. Escuta, gente de casa do rei. Contra vós será feito julgamento, porque vos tornastes um laço para a sentinela, uma rede estendida ao Tabor. Os perseguidores levaram ao extremo a maldade. Mas vou castigá-los todos. Conheço Efraim, Israel não me oculto. Ora, Efraim transviou-se, Israel maculou-se. Seu proceder não lhe permite voltar ao seu Deus, porque um espírito de prostituição os possui. Eles desconhecem o Senhor. A arrogância de Israel dá testemunho contra ele. Israel e Efraim tropeçarão em sua iniquidade. Também Israel se cairá com eles. Irão buscar o Senhor com suas ovelhas e seus bois, mas não encontrarão. O Senhor retirou-se deles porque o traíram, porque geraram filhos bastardos. O destruidor vai devorá-los, ele e seus campos. Então aqui fala realmente que todo aquele tipo de comportamento errado, pecador, muitas vezes consentido, não um pecado casual, um pecado às vezes de fraqueza, mas um pecado que é um pecado que é consentido, um pecado que ele é totalmente tramado, ele é totalmente desejado. Não existe um temor por esse tipo de pecado, né? Aqui está falando, essas pessoas, elas cometem isso de caso pensado. Prostitutas, meretrizes, fornicadores, eles não têm o temor a Deus, eles não agem temendo a Deus, eles agem de acordo com a sua malícia, com a sua maldade. Então, esse tipo de atitude vai ser punida também. Por quê? Porque Deus, ele tolera um pouco, mas ele não tolera para sempre. Tem uma hora que a ira de Deus, ela se manifesta. E não tem como aquele pecador que achou que estava tudo escondido, estava tudo certo para ele, isso ficar impune, né? Bom, pessoal, então no próximo vídeo a gente vai continuar a falar sobre o livro de Oséias. Muito obrigada a todos pela atenção e um abraço. Até mais. Tchau, tchau.